E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tenho a honra de trazer esse mega influenciador que já tem quase 10 milhões aí somando nas suas redes sociais, 10 milhões de pessoas que acompanham essa vida dele, né? Que começou de uma brincadeira e aí daqui a pouco veio com a motivação e trouxe uma família e agora vem com a história de superação. Ele se reinventa constantemente. E a Liara. Meu Deus, quem diria, né? Não O é? seu. É porque tudo é podcast, né? Mas seu É. quadro, sua entrevista, quem diria? Cara, eu tô, primeiramente, obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que a galera tá assistindo, mas pra mim é uma honra fazer parte desse projeto, porque a gente sabe da nossa conexão, das nossas conversas íntimas. Então, pra mim é uma honra mesmo fazer parte desse projeto maravilhoso É a minha seu. primeira fala, minha primeira conversa depois eu comecei nesse movimento aqui, foi contigo, lá no Café com Leite São Paulo, eu lembro demais, a gente gravou, né, antes de eu estar indo fazer a minha primeira palestra fora, e foi bem interessante, né, assim, tem muitas emoções naquele vídeo, e as pessoas falam sobre cor, é um vídeo bem legal, e aí, quase um ano depois, aí eu venho agora, né, para trazer essas minhas histórias. E Arley, o que é que me resume um pouco, né, a tua trajetória. Para quem ainda não conhece o Yarley, né, como a gente falou assim, são quase 10 milhões de pessoas hoje em diversas plataformas que você produz conteúdo, mas vai que tem alguém ainda que não lhe conhece, né? Me diz aí um pouquinho quem é essa pessoa, como me resume esse Yarley que hoje é esse grande influenciador, esse grande Cara, comunicador. Cara, esse Arley, eu gostava muito de dizer que ele é um menino sonhador, mas ele é um menino que virou um homem, né? É, eu comecei com humor, com vídeos na internet. Eu lembro que, na verdade, eu não comecei no Instagram, eu comecei no YouTube. Meu canal tinha 16 inscritos. Eu saía pegando o celular de todo mundo e saía se inscrevendo no meu canal, porque ninguém queria assistir meus vídeos. Mas eu sempre tive essa vontade mesmo de um dialeto bem cearense, de se amostrar. Eu sempre gostei de me amostrar. E eu sempre gostei de gravar meus vídeos, sendo do meu jeito mesmo, né? No começo eu imitava o Whindersson Nunes e eu acredito que não viralizava porque a gente sempre entende, pelo menos eu entendo demais, que somos únicos, né? Você tem o seu diferencial, eu tenho o meu. Mas eu comecei através de uma brincadeira. Eu acreditava que era possível, mas ao mesmo tempo achava distante, porque eu nunca tive ninguém da minha família que ficou famoso por conta de rede social. Mas eu tinha muito esse desejo de, tipo, eu acho que o meu desejo não era nem de viralizar, o meu desejo era mesmo de proporcionar uma vida melhor para minha mãe, comprar uma casa, enfim, alguma coisa assim. E o Yarley sempre foi um menino muito sonhador. Uma frase que eu gosto muito de dizer é que o mesmo tempo que o mesmo tempo que você perde sonhando pequeno, ao mesmo tempo que você perde sonhando grande. E eu lembro que o meu primeiro sonho era ter um ventilador. Então, o meu primeiro emprego foi com 12 anos de idade, eu montava pula-pula. E naquela época, assim, os meus vídeos sempre veio através das minhas experiências. Então, eu fazia vídeo baseado na minha realidade. Então, eu ia pra festa, né, de gente muito rica, de gente muito pobre. Eu era monitor de pula-pula. Se você me dá um pula-pula agora, eu monto um pula-pula em 6 minutos. E aí eu comecei a gravar os meus conteúdos naquela realidade que eu tinha. Eu lembro que eu tinha um Motorola. A minha ring light, que hoje a gente tem várias ring lights, era numa caixa de sapato que eu envelopava com papel alumínio. E fazia Eu tinha um bocal que botava a lâmpada e eu ligava. Ficava, meu Deus, pegando fogo, parecia um micro-ondas. Doido para levar um choque. Doido pra levar um choque. Mas eu tinha muito esse desejo mesmo de aparecer, de ser visto, de ser escutado, de que alguém de fato olhasse pra mim. Então, na verdade, eu comecei ali no YouTube e aí fui pro Instagram, comecei com vídeo de indireta, comecei aí naquele modismo que tava na moda fazer indireta. E aí teve uma hora que parou e eu falei, cara, não é, isso aqui não é meu. Isso aqui eu só tô fazendo mesmo só porque o pessoal tá fazendo, eu quero alguma coisa minha. E pra mim, eu não achava que a minha realidade de vida no dia a dia era alguma coisa interessante. Então eu ficava assim, não tem nada de interessante pra mostrar aqui, não tem alguma coisa que de fato. Será que a minha casa é interessante? Será que a minha vida é interessante? Minha mãe? E foi mostrando esse negócio, o meu dia a dia, a minha casa do jeito que era, que não tinha reboco, a minha cozinha daquele jeito, o meu quintal com aquela cadeira de balança, a minha mãe gasguita, que as pessoas se conectaram comigo. E de verdade se conectaram comigo e com a minha família, né? Hoje em dia as pessoas conhecem toda a minha família. Tem a minha mãe, que o pessoal chama de velha anciã, tem a Raíssa, que o pessoal chama de Titia Ryan, a Ju, que é a Jussá, que é a mamãe Ju, a Patrícia, que era conhecida como a Mulher Flash, porque a Patrícia não gostava de câmera, essas coisas. E eu fui gravando ali o meu dia a dia, as pessoas foram se conectando e foram me conhecendo mesmo da minha realidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci e me criei no Barroso, que é uma periferia daqui de Fortaleza.
consegui realizar o meu grande sonho, que foi comprar a minha casa própria, né, que foi ter a autonomia, ali, ter o meu dinheiro. Tava morando lá em São Paulo 2 anos e 6 meses, estou passando essa temporada aqui em Fortaleza e estou vivendo uma fase da minha vida que eu acho que é a melhor fase, eu acho não, é a melhor fase da minha vida, onde eu me reconecto com o meu eu, onde eu decido de fato me transformar, pegar a autonomia da minha vida e falar, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E assim, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, sem dúvidas, assim. Nessa tua transição, né, de mudança e tudo, vem agora esse cuidado com o corpo, né? Esse cuidado em estar emagrecendo, em procurar ser sua melhor versão fisicamente, porque já é um reflexo, né? O corpo vai mostrando o que a gente está vivendo por dentro, né? Como é que está sendo essa história também de se ver, né, como uma pessoa saudável, que corre, que pratica, como é que chama, boxe, né, crossfit, CrossFit. né, que está se alimentando saudável, que está trazendo novos conteúdos, e como é que está sendo essa transição também de comunicação? Olha, eu era aquela pessoa que passava por essas atividades. Eu me lembro que eu passava ali pelos box, né? Porque chama box mesmo. Pelos crossfits, eu falava, nem pagando eu faço um negócio desse. Aí eu tô o quê? Pagando. Pagando. Então, pra mim é muito surreal ver assim. Você é a principal pessoa que me incentivou, né? Que olhou pra mim, que eu lembro de diversos momentos quando a gente viajava de Fortaleza pra São Paulo, a vergonha que eu tinha. é, Quando eu pedi o cinto extensor, porque o cinto não cabia em mim, a minha dificuldade que eu tinha em questão de resistência, a minha ansiedade que eu tinha de forma descontrolada. Eu tinha vários probleminhas e que eu não assumia, porque é um ato de muita coragem se olhar pra dentro e você enxergar os seus defeitos e, sei lá, o que foi que eu fiz pra chegar nesse corpo, o que foi que eu fiz pra chegar até aqui. Só que daí você foi uma pessoa que eu nunca esqueço, assim, não é simplesmente olhar pro teu passado e você sentir raiva ou você querer excluir e apagar da sua vida o seu passado. Não, é você pegar o seu passado e acolher. Falar, cara, é isso aqui que eu tenho, mas é isso aqui que eu posso transformar. Então, quando eu decido de fato transformar isso, eu decido olhar pra mim. Eu decido pegar ali a autonomia da minha vida, transformar minhas merdas em adubo e falar, cara, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. Então, eu poderia ter pegado vários atalhos no sentido de ter feito uma lipoaspiração, uma lipoled, qualquer outra coisa, mas eu de fato quis olhar pra mim. Uma coisa que eu sempre falo é que cada gota de suor, assim, eu tenho muito orgulho. Então, hoje, pra estar aqui, eu tive que acordar cedo, ir lá na orla da Beira-Mar de Fortaleza, acordar 4 da manhã. E aí as pessoas perguntam, ah, é maravilhoso acordar 4 da manhã? Não é maravilhoso, mas também é maravilhoso quando você chega em casa com aquela sensação, assim, de poxa, dever cumprido. A galera me vê correndo agora, mas para eu correr eu precisei caminhar. E Isso. eu lembro que quando eu caminhava na esteira, eu não conseguia ficar 10 minutos, porque eu vomitava, o meu joelho doía, eu não tinha resistência física. Se eu subisse uma escada, eu tava aqui sem fôlego, sem ar. E foi uma coisa que por muito tempo eu vinha escondendo e procrastinando. E eu peguei uma persona, eu comprei uma ideia de um Yarly que de fato me serviu por muito tempo e que eu olho pra ele com muito carinho, mas hoje eu olho pra esse Yarly e falo, cara, eu tenho muito orgulho de quem eu tô me tornando. Então, quando eu digo que eu saio dessa figura de menino e me torno um homem, é porque eu acho que agora eu tenho autoridade, autonomia de falar assim, cara, é isso que eu quero e é isso que eu não quero. Então, assim, é meio até doido eu falar e olhar pra mim assim, de uma visão, né, mais ampla de fora, mas eu tenho muito orgulho do que eu tô fazendo. Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, você sabe muito bem disso. Eu fazia as coisas pra hoje, queria o resultado hoje, mas eu tenho muita noção do que eu tô plantando e eu tenho muita noção do que eu vou colher. Então, normalmente eu sempre falo, nossa, como é que o Yarly do passado deve estar me vendo? E a pergunta que eu mais me faço é como é que o Yarly do futuro deve estar me vendo? E ele deve estar muito orgulhoso do movimento que eu estou fazendo, porque eu sei que vai ter resultado a longo prazo, e já está tendo, né? Vai fazer ainda 1 ano que eu estou nesse processo, as pessoas acham que foi do nada, foi muito tempo, mas foi um processo que só eu sei que não foi fácil, mas que eu costumo dizer que não é impossível. Dar o primeiro passo não é impossível, né? Não é. E aí, para finalizar, vamos dar uma dica aí para aquele meninozinho lá do Barroso, né, que vê hoje que é possível sair de uma realidade, é possível sonhar, é possível viajar, é possível trabalhar, é possível comer, comprar roupa. O que é que esse menino pode escutar aí de bom para começar uma vida nova? Cara, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que você tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito dura de escutar as coisas dos outros. Sabe quando você. Aquela coisa, você só quer ouvir o que lhe convém, você só quer ouvir o que lhe agrada. E eu tive que precisar me ouvir mesmo, me ouvir e me enxergar.
Eu costumo dizer que eu sempre tenho encontros comigo mesmo quando eu me olho no espelho. E foi realmente nesses encontros comigo mesmo, eu me lembro exatamente como foi. Que eu acordei 3 horas da madrugada lá em São Paulo, 3 a 4 horas. E eu me vi sem roupa. E ali eu não me reconheci. Dali eu falei, cara, essa pessoa não sou eu. E eu lembro que eu tinha muito essa ideia quando eu morava no Barroso, né? Eu falava, cara, essa não é a realidade de vida que eu quero. Sabe? Eu lembro que eu dormia na sala, na rede com meu pai. A Raíssa dormia no corredor. A minha mãe dormia no quarto, a Patrícia também. Era só uma casa com 2 quartos. E eu falava assim, cara, eu vou mudar, a minha realidade de vida é a vida da minha mãe. Então eu sonhava, a única coisa de graça que eu tinha ali era sonhar. Então eu viajava no meu sonho. Tanto que quando eu falava pra minha mãe os meus sonhos, a mãe falava assim, Arli, acho que não tá sonhando demais não. E eu falo, olha, o que eu tenho de graça é sonhar, então eu vou sonhar. Mas além de sonhar, você fazia acontecer. Então eu costumo dizer que com medo mesmo, vai com medo. Com raiva mesmo, vai com raiva mesmo. Mas eu acho que pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo quando você acolhe e você entende que, poxa, é isso que eu tenho para dar, é isso que eu tenho para fornecer. Então você pega, transforma. Eu acho que o conselho que eu dou, que eu quero muito para o meu 2025, é estudar, aprender, principalmente aprender a questão da hierarquia, né? Quem veio na frente, ouvir quem veio na frente, ter humildade de entender que eu não cheguei aqui sozinho, eu precisei de muita gente. E precisei até do meu passado mesmo, de entender que aqueles traumas e aquelas coisas negativas e duras que foi, me fez estar aqui, me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Então, é isso que eu falo para as pessoas, assim, acredite em você, parece aquela coisa meio clichê de coach motivacional, mas é muito real, assim, acredite em você, acredite no seu sonho, se você tem medo, vai com medo mesmo, se você acredita verdadeiramente naquilo que te faz feliz, esse é o caminho. E não olhe para trás, assim, vai lá, no teu propósito, no teu caminho, tipo, no teu ritmo, que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Eu costumo dizer que não foi o meu primeiro vídeo que fez eu estar aqui. Eu tentei muitas vezes. Foi 9 anos para o meu primeiro vídeo viralizar. Então, tenta, 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 mas não desiste. Nunca, 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 nunca. Olha aí, pessoal, viu? 9 anos e deu certo um vídeo, né? Que mudou toda a história dele. E Arlen, obrigado. Continue sendo inspiração aí para tanta gente, né? Gente que quer emagrecer, como eu escuto, né? Que você inspira. Jovens que querem entrar no mercado digital, né? Gays que querem falar abertamente sobre a sua orientação, sobre os seus sonhos, né? Então você tem um canal de inspiração para muita gente. Eu sou uma pessoa que me inspiro em você. Se eu estou aqui hoje tendo coragem de falar, né, foi muito dessa autenticidade que ele tem, né, dessa beleza que ele tem em frente às câmeras, que é muito bonito ver o Yali. E é isso, viu, pessoal? Obrigado, né? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!